E aí pessoal, um videozinho rápido então aqui. Como eu falei no último vídeo, eu coloquei o motor em cima aqui. Eu medi, agora eu já até ergui ele aqui de novo, ó, botei as rodas suspensas. E eu medi a altura dele aqui, vamos pôr assim, ele largado no chão, com o peso do motor só, né? E eu dei umas pisadas em cima e deixei ele voltar até o quanto que as molas mandavam de volta. Aí eu tava medindo, tava dando uns 26 centímetros de altura, é muito baixo para mim. Como eu já disse, ali por causa do semi-eixo que ficou curto, eu já não vou poder ter muita altura. E aí eu perder mais ainda por causa eu tô achando que é por causa do ângulo aqui do amortecedor. Então daí pra mim vai complicar, né? Eu já botei uma bucha aqui, daí daqui a pouco eu vou ter que botar mais bucha, daí esse foi o jogo da mola, né? Então é o seguinte, só pra falar o que eu tô a fim de fazer, já ergui aqui o chassi de novo. E não repare nos meus cavaletes aí, né? Mas aqui, ó, eu tô pensando em aumentar a altura desses amortecedores aqui, deixando eles mais retos. Ó, vamos supor que nem aqui, ó, eu peguei uma barra aqui que dá bem certinho o tamanho. Isso aqui é uma viga U no caso. Ele dá bem certinho o tamanho do amortecedor aqui, ó, de ponta a ponta ali. Aí o que que é a ideia? É trazer ele e deixar ele mais reto aqui, ó. Ó, colocar ele ali assim. E claro, talvez ainda deixar um pouquinho de ângulo aqui, mas trazer ele mais para cima para ver se ele fica com mais pressão e me dá mais altura. Eu creio que funciona, por causa que aqueles traseiros ali, quem acompanha os vídeos aí, viu que eu coloquei aqui, só que eu coloquei eles bem no meio aqui e eles retos. Só que, nossa, eu batia no chão lá subindo em cima. E aqui eu coloquei eles um pouco mais para fora, né? Deixei pouca coisa curvado para dentro. Nossa, ficou bem firme. Então é a ideia que eu tô querendo fazer ali. Daí eu vou mostrando como é que vai ficar, valeu? Então, fiz o aumento aqui, ó. Aumentou em média 5 centímetros aqui. E botei, ainda ficou até com um pouquinho de ângulo, ó. Pra quem acha bonito, tem que ter um pouco de ângulo, né? Reto fica feio, então tá aí. A gente não pode agradar todo mundo, mas de alguma forma a gente tenta fazer. Antes que eu me esqueça, me veio agora na mente de falar. De repente alguém que queira fazer igual, ou sei lá, se algum louco que for querer, né? Mas assim, sempre tira a medida daqui até lá atrás, daqui até lá, né? No caso, daqui até lá atrás tem que ser igual ao do outro lado. A mesma coisa que fazer assim, atravessar daqui até lá, tem que ser dali até lá, né? Eu, no meu caso, assim, falando bem a verdade, às vezes dava um meio centímetro, assim, não, minto, até um pouco mais. Quase meio centímetro, 5 milímetros mais ou menos. Pra mim tá uma tolerância boa. Aí então, aí ó, ele, de repente estão se perguntando, né, quanto é que deu de altura, afinal de contas. Olha, na verdade, assim, não aumentou muito, mas para quem tá na guerra e qualquer buraco é trincheira, ele aumentou uns 4 centímetros mais ou menos. Ele tava, que nem eu falei, ele tava dando 26, assim, mais ou menos. Esse celular vai focar. Agora ele tá dando, o celular não focou, mas tá dando 30. Eita, ali, ó, 30. Então, assim, que nem eu já dei uma chacoalhada ali e tal. E esse meu celular foca lá no fundo. Mas enfim, 30 centímetros. Pra quem tava dando antes 26, né? Aí, ó, tipo, ele dá um joguinho aqui, aquela história, porque fazendo força aqui o cara faz mais do que aqui desse lado, né? Então aqui, agora, ó, nem consigo mexer muito. Eu subo em cima, ele não se mexe. Então tá aí, galera, só mostrando aí a modificação das balanças. Vai ficar um pouco alto aqui. De repente depois eu faço algum degrau no capô, sei lá, vai ficar alto aqui. Mas enfim, foi o que deu para fazer para não perder tanta altura, né? E vamos em frente. Um abraço. Aí, galerinha, eu tô aqui pensando como fazer a estrutura para fazer a carroceria. Eu já fiz uns pequenos testes que antes botei o tanque aqui no lugar onde ele vai ficar mais ou menos, que ele fica acima do soalho, né? E o banco do motorista em cima. Só que ele tinha ficado com pouca altura. Como ficou alto ali em relação aos amortecedores ali, não repare os papelão que eu coloquei,
cara teria uma visão mais ou menos assim. O ideal eu acho que seria um pouquinho mais para cima, né? Tem que ver que ainda tem mais a parte do vidro assim e tal, né? A estrutura que segura o vidro. Aí eu tava vendo aqui o lugar das pedaleiras, isso aqui. Aí, então é o seguinte, agradecendo aí, ó, meus patrocinadores aí, ó, Molas Biazus, Macropar, parafusos, Fila Batute, amortecedores, né? Aqui isso aqui, ó, o Biazus me conseguiu lá, eles colocam, acho que em alguns fechos de mola, na verdade eu não pedi para ele no que é colocado essa parte, mas é umas partes de borracha que eu vou cortar e fazer as buchas depois para fazer uns calços, né, para colocar entre a carroceria e o chassi. Aí eu tava pensando aqui, ó, como eu teria que reforçar esse chassi aqui de baixo, né, que na verdade ele tem só uma travessa ali, outra lá atrás, outra aqui embaixo da caixa, que é presa com parafuso, e outra lá na frente. Então, eu por enquanto eu tô deixando, né, pra ver e tal, se não vou passar alguma coisa por ali, então, mas a ideia era fazer tipo um X aqui no meio, sei lá, fazer uma estrutura. Mas agora eu tava pensando o seguinte, esse tubo aqui eu só cortei no tamanho certo aqui, que cabia. Botei um desse lado e um do outro lado. Aí eu tô com vontade de ver a altura, que nem aqui onde ele ficou. Eu tô com vontade de baixar um pouco mais, para ficar mais perto da caixa. Por isso que eu botei essas buchas aqui, para mim ter uma noção da altura que ia ficar. Então, desculpa. Aqui no caso eu poderia baixar esse tubo aqui um pouquinho mais. Que daí, com essa bucha e mais a outra barra aqui, ó, a minha ideia é passar uma barra por cima. Aqui eu coloquei essa viga U só para dar uma noção e ver o prumo ali. Então a ideia é passar uma barra retangular de fora a fora aqui, que vai servir de estrutura para fazer o assoalho e tal da carroceria. Então isso aqui pode ficar um pouquinho mais para baixo, né, cuidando só que dê uma altura boa ali para passar a caixa, no caso, né. Aí é o que eu tô fazendo agora aqui, só para ir mostrando eu passo a passo, valeu?